A gente vai ouvir o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após aí o encerramento da cúpula do G20. Vamos ouvir. Por conta do que vimos aqui em Roma, vemos o poder dos Estados Unidos trabalhando com seus aliados para fazer progresso em ações que importam a todos. E não existe um substituto para discussões pessoais e negociações entre os líderes ao criar entendimento. Em todas as minhas reuniões, tanto nas grandes quanto nas pessoais, que nós temos uma parceria com a liderança americana para resolver problemas grandes do mundo. Tive reuniões pessoais com muitos líderes e criei relacionamentos importantes. E eu continuo impressionado com o poder de olhar as pessoas olho no olho. Eles me conhecem, eu os conheço e nós fazemos as coisas juntos. Por isso, quero agradecer aos italianos e ao G20 por sua hospitalidade e parabenizar ao primeiro-ministro Draghi, que fez um trabalho incrível liderando o G20. Temos um ano com desafios globais, a pandemia, e temos uma recuperação global econômica e ainda temos a crise mundial. Fizemos muitos progressos, em parte por conta dos compromissos dos Estados Unidos. Por exemplo, tenho orgulho de apoiar o imposto global sobre multinacionais. Temos lutado com isso por um ano e essa é uma grande vitória para todos os países. Em vez dos países competirem para buscar investimentos, isso estabelece um imposto global mínimo de 15% para que as multinacionais comecem a pagar sua parte justa, não importa onde esteja sua sede. Também conseguimos estabelecer um fundo para que os países possam prevenir, se necessário, e responder a uma próxima pandemia, para se preparar para o futuro. Ontem, com o presidente Macron, Angela Merkel e Boris Johnson, nós reiteramos nossa crença de que a diplomacia é a melhor forma de prevenir as armas nucleares de chegarem ao Irã e buscamos retomar as negociações. Nesse período aqui em Roma, alguns de vocês provavelmente também têm focado na questão dos trabalhadores nos Estados Unidos. Nós acabamos trabalhando aqui sobre a questão do abastecimento e a crise da cadeia de abastecimento e suprimentos, para que possamos ter acesso aos produtos de que precisamos, de sapato, a móveis, eletrônicos, carros, para que possamos assegurar o futuro por conta da pandemia e outros problemas climáticos. Nosso projeto de lei será votado em breve na próxima semana e eu anunciei na quinta, inclui bilhões de dólares para melhorar e fortalecer as cadeias de suprimento para termos o que é necessário. Isso vai oferecer aos trabalhadores um pouco mais de segurança para reconstruir melhor. Também promoveremos o cuidado de creches e crianças terão acesso à pré-escola. E também tenho orgulho de anunciar, junto com os parceiros da União Europeia, uma grande vitória para todos os trabalhadores e a agenda climática. A União Europeia e os Estados Unidos concordaram em fazer um primeiro acordo para discutir o quanto de carbono está em cada produto à medida que avançamos com o acordo de alumínio e aço. Nós temos os trabalhadores da indústria nos Estados Unidos. Quero agradecer Tom Conway, do sindicato dos Estados Unidos. Isso remove umas tensões com nossos colegas na União Europeia e rejeita a falsa ideia de que não podemos melhorar a economia e lidar com questões climáticas ao mesmo tempo. Nós falamos muito sobre a COP26, mas lidar com a questão climática tem sido uma
questão permanente. Muito bem, então agora eu vou responder algumas perguntas. Vamos começar com a Associated Press, por favor. Obrigado, senhor presidente. Aqui em Roma, vocês mostraram que os Estados Unidos estão de volta, mas nos Estados Unidos, sua aceitação está mais baixa. Há uma disputa grande pelo governo do estado da Virgínia. Meses foram necessários para negociar o último projeto de lei. Agora, depois da sua eleição, nós temos visto como é possível mudar a posição do governo. Como o mundo pode acreditar que vocês estão de volta? Bem, o mundo quer saber. Estão vendo como voltamos, estão vendo nosso posicionamento. Nós tivemos muito apoio significativo aqui. Os Estados Unidos da América é uma parte importante dessa agenda e nós fizemos isso. E vejam, as pesquisas vão subir e vão baixar, vão ficar mais altas e vão baixar depois, mas isso acontece com todos os outros presidentes. Eu não concorri para manter os números altos na pesquisa, eu concorri para fazer o que eu iria fazer como presidente e queria garantir que estivéssemos numa posição para lidar com a questão climática, para melhorar as perspectivas dos trabalhadores americanos para terem empregos e também garantir que lidaríamos com a crise causada pela Covid-19. Nós continuamos a fazer isso e vamos ver o que vai acontecer, mas eu não concorri por conta das pesquisas. A próxima pergunta é de Jeff Mason, da Reuters. Obrigado, senhor presidente. Sobre clima e energia, o mundo pode confiar de que vocês serão capazes de fazer ou cumprir as promessas com relação à crise climática. E, além disso, algumas ONGs estão dizendo que os compromissos do G20 não foram suficientes. Como o senhor responde a essas críticas? Bom, vou responder. Acredito que, o nosso projeto de reconstruir melhor vai passar, a lei de infraestrutura. Temos 900 bilhões de dólares para lidar com a questão climática. É o maior investimento na história do mundo. E isso vai ser aprovado, na minha opinião. Mas vamos ver. Todos acreditavam que isso não iria acontecer quando eu anunciei e todos ficaram impressionados quando isso aconteceu. Pode ser que vocês estejam certos e que não vai acontecer, mas vamos ver até o fim da próxima semana se isso vai ser aprovado ou não. Além disso, a questão do projeto de lei de infraestrutura atende questões de impostos, carros elétricos e um investimento de bilhões de dólares em tudo, desde estradas, pontes, aeroportos, transporte público. Mas vamos ver. E com relação à decepção das ONGs, isso tem a ver com o fato de que a Rússia, e incluindo também não só a Rússia, mas a China, basicamente não compareceram em termos de nenhum compromisso para lidar com a mudança climática. E há uma razão para as pessoas ficarem decepcionadas. Eu também fiquei decepcionado. Mas o que fizemos é aprovar uma série de coisas aqui, que é a redução do uso de carvão, do financiamento de carvão, compromissos do que vamos fazer
em relação à COP26. E nós vamos ver no futuro que fizemos um bom progresso e que mais deve ser feito ainda. Mas isso vai exigir que continuemos a focar no que a China não está fazendo, no que a Rússia e a Arábia Saudita não estão fazendo. O senhor também se encontrou falando sobre consumo de energia. Quais os passos em relação à oferta da OPEP+, e como fazer as pessoas baixarem as emissões? Bem, todos sabem que a ideia de que nós não vamos conseguir fazer a mudança para energias renováveis da noite para o dia. Isso não é racional. Certas coisas não precisam ser feitas agora, mas precisamos adotar certas coisas, como a propôs aqui, redução de metano, por exemplo. Na superfície parece inconsistente, mas não é. Neste ano, estamos numa posição em que no ano que vem não estaremos mais usando combustíveis fósseis e vamos começar a reduzir o consumo e fazer mudanças significativas. Precisamos fazer isso mais rapidamente em termos de energias renováveis. A ideia de que isso vai acabar parece na superfície que é da noite para o dia e que isso vai acontecer na COP26. E eu pergunto, por que vocês estão cortando os preços e tornando tudo isso mais difícil? Eu acho que é uma questão legítima. Por exemplo, vai nos levar até 2030, por exemplo, para termos veículos elétricos. Então, o não uso de gasolina não é realista, mas eu espero que em 2050 nós tenhamos emissões zero. Jim Tankers, do New York Times. Eu gostaria de começar falando sobre a última pergunta e perguntar sobre as cadeias de suprimento. No caso do preço do petróleo, com o aumento do preço, as pessoas vão consumir menos. Então, por que não permitir que as classes médias paguem mais por gasolina na esperança de que consumam menos combustíveis fósseis? Bem, porque eles precisam ir para o trabalho, levar as crianças para a escola. Os ônibus escolares precisam rodar. Você sabe disso, Jim, essa é a razão. A ideia de que existe uma alternativa de não usar um carro não é realista, não vai acontecer. Além disso, quando o custo de um litro de gasolina ou de um galão de gasolina nos Estados Unidos fica acima de $3 nos Estados Unidos, tem um impacto nos trabalhadores para que possam chegar ao trabalho. Então, eu não vejo nada inconsistente, mas eu acho que a ideia de que a Rússia, a Arábia Saudita e outros produtores não vão mais produzir tanto petróleo, para que as pessoas não tenham gasolina para ir para o trabalho, isso não está certo. E o que estamos considerando é que eu reluto em dizer antes de fazermos isso. Um dos problemas nos Estados Unidos de abastecimento é não ter pessoas para descarregar as cargas nos portos ou motoristas. As pessoas não voltaram à força de trabalho assim como o governo pensava. Por quê? Porque eles conseguem negociar por trabalhos melhores e melhores salários. Essa é uma das razões. As pessoas não querem continuar fazendo a mesma coisa, ganhando $7, $8 por hora. Os motoristas de caminhão trabalham muito e não recebem muito, recebem pouco. Então, temos uma combinação do desejo das pessoas de mudar de profissão e de cuidar de suas famílias e ganhar mais. Ao mesmo tempo, temos a questão de que temos pouca força de trabalho. Mas o aumento do salário é significativo e tivemos 6 milhões de empregos preenchidos. A economia continua crescendo,
Temos um número significativo que acredito que seja próximo de economistas reconhecendo a questão do crescimento econômico com nossas propostas. Creio que seja 14 economistas ganhadores do Prêmio Nobel em Economia que apoiavam o que eu disse para reduzir a inflação e etc. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu sei que vocês já ouviram isso antes, mas estamos num ponto de inflexão na história. Muito está mudando, tem tanta coisa sobre a mesa. E os julgamentos que fazemos, e se os Estados Unidos podem liderar o mundo numa direção em que vai aumentar as circunstâncias para uma melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores, assim como garantir que as pessoas tenham uma oportunidade. Como eu disse antes, as pessoas têm um pouco mais de espaço. Eu sei o que eu disse quando concorri à presidência. Reconstruir a economia de baixo para cima e não de cima para baixo. No meio disso tudo, tivemos grandes mudanças por conta da Covid nas cadeias de abastecimento, e é por isso que também temos uma série de problemas e fábricas acabaram produzindo sapatos e tudo que precisamos e chips de computador. Eles não estão trabalhando agora, então muita coisa está mudando, a economia está mudando e os Estados Unidos têm que ficar à frente, e é por isso que eu apresentei a iniciativa Reconstruir Melhor e a Lei de Infraestrutura. Agora vamos ao Washington Post. Aí está você, obrigada. Como o senhor determinaria como os iranianos estão lidando com a questão do acordo nuclear? E quais custos o senhor está pronto a impor, principalmente em relação à Síria e os ataques de drones? Bem, temos duas questões aqui. Eu tive reuniões com os colegas aqui em Roma, que eram parte do grupo de 6 nações que fizeram, então, que falaram sobre a negociação. E aí acho que ainda sofremos as consequências do que o presidente Trump fez ao sair do acordo nuclear do Irã. Isso é uma das questões que vai depender ainda de como vamos resolver tudo isso. Vai depender de suas ações e da vontade de nossos parceiros do acordo original para garantir de que haja um preço a pagar economicamente falando. No caso de como vamos responder às ações contra os Estados Unidos, seja ataques de drones ou qualquer outra coisa, é que nós vamos responder e vamos continuar a responder. ABC, Cecília Vega. É difícil ver vocês com as máscaras. Sinto muito. Obrigado, senhor. Sobre a mudança climática, o senhor mencionou os incentivos sobre energias renováveis. O senhor tem um número de incentivos, mas não existem medidas punitivas em relação às empresas. E muitos especialistas acreditam que é preciso ter também ações punitivas para atingir as metas de 2030. Então, o senhor pode dizer para o mundo que definitivamente vamos atingir essa meta? Sim. Porque o que estamos propondo e o que começamos é lidar com as montadoras para se comprometerem a fabricar carros elétricos, os sindicatos concordarem com isso, garantir que temos os investimentos em baterias e tecnologia para termos a capacidade de gerar, construir transporte público e garantir também que estamos lidando com tudo, desde, por exemplo, que tenhamos créditos fiscais para 320
bilhões de dólares para lidar com esse tipo de alternativa, para trabalhar com energia solar e eólica em suas propriedades. Eu acho que não precisaremos de ações punitivas para que as pessoas se proponham a fazer isso. Não há indicação de que esse é o caso. Tem um total, por exemplo, de 555 bilhões, deixe só me conferir se o número é esse. Sim, de investimento climático em resiliência. Então, isso é do interesse da indústria para que garantimos que tenhamos a resiliência para fazer a transição de energia por exemplo, diminuir as torres de transmissão e fazer isso tudo subterrâneo. Então, não há indicação de que tenha que ter uma ação punitiva para que as pessoas reajam da forma como devemos fazer. Senhor presidente, na sua reunião com o Papa Francisco, mais de 50 milhões de católicos... 4 horas e 45 minutinhos, você está na CNN. Nós estamos ouvindo a fala do presidente americano Joe Biden. Após esse último dia de reuniões, encontros bilaterais importantes do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Biden está, inclusive, respondendo perguntas de uma série de jornalistas, temas incômodos que vão desde os compromissos que o presidente americano está assumindo para ser o que ele está buscando aí, ser líder dessa guinada global de combate às mudanças climáticas no nosso país. Falou sobre Síria, falou sobre Afeganistão e, claro, falou sobre o momento que vem atravessando após tomar posse, enfrentando ali uma oposição bastante ferrenha, o retorno do ex-presidente Donald Trump à cena política. Foi questionado a respeito dos índices de popularidade. Biden vem sofrendo quedas nos seus índices de popularidade e ele disse, olha, não fui eleito presidente para ser popular nas pesquisas, eu fui eleito para combater a pandemia, para liderar o país no combate às mudanças climáticas e para fazer o crescimento econômico com mais justiça. Biden disse que sim, o mundo verá os Estados Unidos investirem 900 bilhões de dólares, o maior orçamento do mundo, né, para o combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global. A gente segue ouvindo o presidente americano. Que encontro muito conforto pessoalmente. Ele é um homem muito decente. Há muitas pessoas e muitos de vocês, mas eu não quero julgar vocês, perdão, mas mesmo pessoas na imprensa que expressam sua empatia. Quando eu perdi uma parte de minha alma, quando perdi meu filho. Minha família nunca vai esquecer, porque só em uma questão de dias depois que meu filho faleceu, o Papa Francisco veio aos Estados Unidos e esteve com o presidente Obama e os representantes da Igreja Católica. E eu o acompanhei a Filadélfia. Enfim, e eu o acompanhei, mas a ferida ainda estava aberta da perda do meu filho, mas a minha família sempre esteve comigo, meus filhos, meus netos, minha esposa. E antes do Papa ir embora, ele perguntou se podia encontrar com minha família. Nós nos encontramos no hangar no aeroporto de Filadélfia. Ele conversou com a minha família por um certo período de tempo, 10, 15 minutos, sobre meu filho, Bo. E ele não falou só genericamente, ele sabia o que estava fazendo e sabia quem ele era, que homem ele era.
Isso teve um impacto nos seus filhos e na minha esposa e na nossa família. Isso significou bastante. Todos estavam rindo e eu não percebi quando vocês estavam ali filmando, quando eu entreguei a moeda para ele. E o Papa é um homem, para mim, que é alguém que busca estabelecer a paz e a decência e a honra, não só para a Igreja Católica, mas em geral. Quando eu fui eleito, ele me ligou, dizendo que estava grato porque eu estava focando nos mais pobres e nos necessitados. Bem, muito disso é pessoal, mas de qualquer maneira, o Papa é tudo o que eu aprendi sobre o catolicismo desde que era um estudante. E eu tenho muito respeito por pessoas de outras religiões. Mas ele é realmente um homem decente e honrado. E nós mantemos contato. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Aí você acompanhou a fala do presidente americano Joe Biden. Ele finalizou contando um pouco como foi a conversa dele, o encontro com o Papa Francisco, no qual ele entregou uma medalha ao Papa e disse ter ouvido do Papa uma conversa muito serena a respeito do filho de Biden que morreu, Beau Biden.